Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Essa será a última live, sendo a live de encerramento desse incrível projeto Integrador 2 noturno. Me chamo William Bento, aluno graduando em Geografia pela Universidade Federal de Campina Grande. A live de hoje será como tema como os problemas urbanos interferem no crescimento das cidades. Bom, o palestrante de hoje, infelizmente, não pôde comparecer devido a problemas pessoais. Então, mantendo o nível da palestra, hoje será o professor Dr. Cício Souza Júnior. Então, eu passo a palavra ao meu colega Carlos. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Como meu colega William já falou, o nosso tema de hoje é como os problemas urbanos interferem no crescimento das cidades. E hoje, como ele também já exemplificou, o nosso professor inicial convidado não pôde comparecer, mas mantendo o nível da palestra, trouxemos o professor Xisto, que falando agora um pouco sobre o currículo dele, ele é formado em bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre também pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista. Boa noite, professor. Oi, boa noite, José Carlos, boa noite, William, boa noite a todos que já estão online. Sejam todos e todas bem-vindos. Vamos começar? Podemos iniciar. Quer explicar um pouco sobre como vai ser a metodologia para o pessoal? Vocês gostariam Bom, de explicar? pessoal, ao longo da live vocês podem deixar as suas perguntas que tentaremos responder todas. O formulário será habilitado durante a live. Professor, se quiser dar início, pode iniciar. Bom, então vamos lá, né, gente? Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre um tema que essas atividades do projeto integrador, elas estão relacionadas à questão das disciplinas que vocês estão cursando, né? Nós tivemos aí uma série de convidados, né? Lembrando que está tudo disponível na playlist, né? E eu recomendo sempre vocês estarem cursando, o pessoal está dando show de bola, né? Então, pelo primeiro contato. E a gente vai falar sobre um tema que está relacionado à questão da cidade, né, propriamente dita, que diz respeito à questão dos problemas urbanos. A maioria hoje reside nas áreas urbanas, né, nos espaços urbanos, e deve, de repente, se deparar, né, com situações, com questões em que fica aí dúvidas de como se comportar ou de quem solicitar, quem são os sujeitos, quem são os atores sociais dentro desses espaços urbanos, né? Então, o tema que foi escolhido, né, que ia ser trabalhado pelo colega Clélio, inclusive, só para reforçar, Clélio foi colega meu na graduação, na época do PET, lá da UFPE, tá certo? Então, a gente vai estar dialogando de acordo com a questão mesmo da identificação do que é esses problemas, o que são esses problemas urbanos, né, como reconhecê-los na cidade. Bom, problemas urbanos, só para título de introdução, são aqueles problemas que ocorrem nas áreas naturalmente urbanas, né? Nós temos dentro do município as cidades, nas cidades algumas com distritos e as cidades com bairros, né? Então, existe o perímetro urbano, então todos aqueles problemas que são inerentes às cidades, a gente chama, que está dentro do espaço urbano, nós chamamos, portanto, de problemas urbanos, que tem como principal causa a questão do crescimento desordenado das cidades, a má distribuição pública, né, que gera aí graves desconfortos para a qualidade de vida de quem reside na cidade. Então, eles são, portanto, problemas sociais, e aí a gente tem, por exemplo, a violência, nós temos aí a questão da moradia, né, são todos tópicos relacionados à questão urbana, mas também de ordem ambiental, como inundações, né, no Brasil, a questão dos desastres naturais estão basicamente relacionados a questões atmosféricas, embora, para quem vem, inclusive, acompanhando o canal, a gente vem trabalhando muito as anomalias que ocorrem na cadeia mesoatlântica e que pode provocar
danos às nossas cidades, que elas não estão preparadas para catástrofes, como, por exemplo, tremores de terra, etc. Mas o que é mais comum de ser encontrado nas cidades é justamente os problemas relacionados a questões atmosféricas, como enchentes, inundações e problemas também ambientais relacionados à proliferação de doenças, enfim. Então, se a gente fosse tentar fazer um mapeamento, e aí vocês que estão participando online, né, que a gente já pede para que vocês compartilhem o link, para convidar outras pessoas, que sempre conteúdo é bom para ser, para ser assimilado, para ser repassado, eu já destaco aqui antecipadamente os mais comuns. Se a gente fosse fazer uma enquete aqui, pense num problema que você considera um problema dentro da cidade. Então, você tem a poluição, você tem a questão da habitacional, você tem a questão do trânsito, a questão do abastecimento, a questão do lixo, equipamentos coletivos que são utilizados de forma equivocada, principalmente aqueles de domínio público, espaços verdes que estão com má manutenção, questões de ordem social, violência. E aí eu deixo o desafio, porque será que você que está aí online, você poderia identificar outro problema urbano? Desses que pontuei, você, na sua cidade, você consegue identificar um? Ontem nós comemoramos o Dia do Geógrafo, né? Inclusive hoje é o Dia do Geólogo, tá? Então, parabéns a todos os geólogos, mas ontem nós comemoramos o Dia do Geógrafo. O geógrafo é um profissional que tem como principal habilidade, competência, melhor dizendo, a questão da identificação das dinâmicas relacionadas à sociedade e natureza. E nesse caso, quando a gente fala sobre a cidade, ele, portanto, se torna um agente importante, né? Um agente que é promotor dessas questões de leitura sobre a dinâmica dos espaços, tá certo? Eu deixo o desafio aí para Ivone, que está sempre no canal participando, a Dulcineia, que se tornou membro do canal, muito obrigado, Dulcineia, a Jaqueline, a Mariana, a Guilherme, Maria Santos, a você aí que está aí só acompanhando, você identificaria qual o problema na sua cidade, tá certo? Vamos tentar pontuar algumas questões relacionadas a isso. Uma das coisas que se torna importante a gente compreender quando a gente fala de problemas urbanos diz respeito à questão das causas, né? E aí é importante evidenciar que desde quando o ser humano ele decide ocupar ambientes sociais de aglomeração, que depois vão se tornar vilas, depois se tornam cidades, depois se tornam aí, aglomerações mais amplas, como metrópoles, né, ele lida com dificuldades no seu cotidiano. Né? Então, nós vivenciamos isso em qualquer escala, qualquer cidade, ela possui algum tipo de problema urbano. Né? Por exemplo, tem cidades aqui na nossa região agreste que são cidades dormitório. As pessoas elas moram na cidade, mas elas dormem na cidade e durante o dia elas passam o dia trabalhando em outro local. Então a cidade fica com um vazio demográfico. Isso é um problema sério para a vida da cidade. Né? Como resolver esse problema? Né? Nós temos também espaços, como a gente pode citar aí, Pedra Lavrada, Ingá, por exemplo, que são remanescentes naturais, né, de civilizações antrópicas que viveram em momentos bem anteriores. Essas cidades, elas têm no turismo uma alternativa. Como essas cidades pensam esse turismo? Então, os problemas urbanos, eles são, portanto, um tema que deve ser de debate social. Eu estou percebendo que parece que está havendo algum problema com relação ao slide, não é isso? Eu vou tentar desconectar esse slide aqui, vou tentar abrir em outro momento, mas enquanto a gente está conversando aqui, porque parece que ficou um sobreposto ao outro. Isso. Bom, então os problemas urbanos, eles estariam aí relacionados, portanto, a tudo aquilo que se identifica dentro de um espaço, né, dentro de uma área urbana, e que é do cotidiano nosso. Cada um de nós vivenciamos esses problemas. Tá? Então, deixa eu só habilitar aqui uma outra forma de apresentação, porque aquela estava dando um probleminha. Eu acho que estava, não sei para vocês, mas para mim estava com um probleminha. Vamos ver aqui agora.
Bom, eu espero que estejam visualizando aí agora. Agora ficou melhor, né? Normalizou. Pronto. Só melhor agora. Pronto, beleza. Vamos lá, então. Então, o que é que nós temos? Quando a gente fala de cidade, tá certo? E aí eu lidero um grupo de pesquisa que é o GIDES, que inclusive está como co-participante da organização dessas atividades, junto com o ProSaúde Gel. O GIDES é um grupo de pesquisa que é dedicado a trabalhar as questões urbanas e regionais. Tá? Quando a gente vai fazer um mapeamento da origem das coisas, uma primeira evidência da origem dos problemas urbanos se dá justamente no processo de transição da forma como o homem ocupava o espaço no século XVIII para o século XIX. E aí eu estou me referindo à questão da revolução industrial ou urbano-industrial, né, em contraposição à sociedade rural comercial. Ah, professor, quer dizer que não existia o urbano antes? Urbano é um tipo de habitabilidade que é característico do processo da inclusão da revolução industrial dentro do contexto da sociabilidade, ou seja, dentro do contexto da vida social, tá certo? Então, esse é um marco. Então, cidades anterior urbanas existiam, né? Cidades, elas existiram, tem cidades seculares, mas a vida urbana, ela é uma vida que ela é pautada nessa questão da universalização das oportunidades. E isso aí tem como principal expressão justamente a questão da industrialização. Então, as revoluções industriais, aí eu coloquei num plural, revoluções industriais, porque foram vários ciclos de movimentos revolucionários, de movimentos que foram evolutivos, elas influenciaram, portanto, no surgimento disso que a gente vai ter como questão urbana ou problema urbano. Tá? Então, as causas, né, a partir desse processo, foi de que o ser humano passou a ocupar espaços, né, não devidos, né, espaços que eram não planejados, espaços que eram crescidos de forma espontânea e, portanto, espaços insalubres. Né? Então, na velocidade que esses espaços iam sendo ocupados, né? Então, você tinha aí o aumento das consequências das ocupações urbanas, né? Ou das consequências dos problemas urbanos. Né? Então, tá uma charge aí ao lado, ó, uma mulher dizendo: pronto, filhinha, agora você já pode ir para a escola, a menina com um colete, né, balístico, né, um colete de proteção contra balas, e a lancheira dela, na verdade, é um kit médico, né? Então, um dos principais problemas urbanos que nós temos foi justamente a questão da violência, da insegurança, né? Aí a gente pode estar associando outros, né, relacionados tanto de ordem ambiental, muitas cidades, por exemplo, sofrem hoje com questão de chuvas ácidas, por exemplo, problemas respiratórios, né, de ordem mesmo da saúde da população, e eventos naturais podem provocar problemas urbanos. Né? A gente tem, por exemplo, teve em 2015 o agravamento da seca, né, o período de estiagem. A gente está para iniciar um agora, gente, com o avanço do El Niño. É bom já se preparar para este evento. Vai ser nós tivemos 3 anos, né, de vacas gordas, que a gente chama, que chovia, que você tinha o verde pelas nossas regiões semiáridas, e agora a gente vai começar mais uma vez com um período de semiaridez intensiva, com a estiagem. E esse evento, por exemplo, trouxe um problema urbano muito sério para Campina Grande. Campina Grande, no caso a cidade que a gente está falando, ela passou a não ter, por exemplo, a disponibilidade de água na tubulação. Isso gerou a questão de proliferação de bichos dentro das tubulações, armazenamento irregular de água, levando aí a questão de proliferação de vetores, como o mosquito da dengue, né? Esse é uma das questões. O caos foi tão grande, de tão alto risco, que Campina Grande ficou próxima de ter uma grande guerra civil aqui interna, porque as pessoas estavam uma semana sem ter acesso à água, estavam muito, muito alteradas, né? Mas a gente tem outras questões também de ordem ambiental que geram problemas urbanos. A questão climática é um outro exemplo. Né? As cidades, na medida em que elas vão se tornando selvas de pedra, na medida que elas vão se
se tornando concreto, ela vai agravando a sensação térmica e, portanto, o grau de ambiência, né, dentro desses espaços vai sendo alterado. As pessoas elas vão tendo mais dificuldade de estar, por exemplo, circulando nas áreas públicas. Bom, então, o fato é que a cidade se torna um objeto complexo decorrente desse avanço, né, da própria industrialização, né, do próprio movimento industrial. Ela passa a ser produzida, né, ela passa a ser consequência de intencionalidades, tá? E os elementos, e, portanto, a incerteza de futuro se torna uma realidade, né? E aí a gente deixa algumas perguntas para reflexão. Por exemplo, considerando tal hipótese, né, que existe uma crise dentro da cidade, que crise seria esta? Para quem a cidade ela é efetivamente construída, mas quem de fato a constrói? E aí está um diálogo com o próprio papel do profissional de geografia, certo? Quer dizer, o geógrafo ele está participando do debate sobre o urbano. Quais as consequências da influência do capitalismo como proposta de reestruturação urbana? Então, se a gente fosse recorrer aí aos teóricos que vão trabalhar a questão do direito à cidade, da questão da ambiência dentro da cidade, o Henri Lefebvre ele vai pontuar duas frentes. Ele vai dizer que as cidades elas vivem uma crise teórica e vivem uma crise prática, né? Então, crise teórica, a inexistência, por exemplo, de uma ciência das cidades, né? Nós não temos um campo do saber científico dedicado apenas a trabalhar a questão da cidade. E aí alguém pode pontuar, mas, professor, e o urbanismo e a urbanização? Eles trabalham muito a questão da legislação da vivência, mas o que a gente está pontuando aqui é a questão da ambiência, né, das relações das pessoas dentro da cidade. Então, o que existe são abordagens de ciências parcelares, que elas pouco dialogam entre si, existe um diálogo muito remoto entre elas, né, e existe, portanto, uma dificuldade de se produzir um pensamento. E aí é o papel da geografia. A geografia, como uma ciência que trabalha a relação sociedade-natureza, ela tem que tomar partido disso e tem que propor uma teoria da cidade, né, como um desafio para identificar justamente a questão dos problemas urbanos. Eu bati aqui no meu microfone, não sei se está funcionando, acho que está ainda. Está normal, professor. Está normal, né? Vamos lá, então. Bom, dito isso, temos também uma crise prática, né, que ela está pautada no questionamento de quem, de fato, vem tendo direito à produção do espaço. Nós recebemos aqui uma das colegas que proferiu uma das palestras, né, que foi organizada, trabalhando com os movimentos sociais. Aliás, foi o Jânio e a Sâmara, né, que eles colocaram em uma das questões dele, mas existem as pessoas que também planejam a cidade, né? Mas aí o questionamento, essas pessoas de fato participam do planejamento da cidade? Quando a gente vai ler, por exemplo, o plano diretor, essas pessoas possuem a digital nesse plano diretor, né? Então, o direito da cidade, ele, enquanto conceito, ele difere, né, segundo a representação da sociedade que está vivenciando. Campina Grande, por exemplo, não tem uma trajetória de movimento social organizado dentro do espaço urbano. Já João Pessoa, Recife e outras cidades possuem, que são os movimentos dos sem-teto, o movimento de luta por moradia, da Central de Movimentos Populares, etc. Do contexto, do ponto de vista teórico, né, a gente vai encontrar resposta para a origem da crise em alguns teóricos. Tá? Então, nós temos resposta, por exemplo, em Geoffrey Hall, ou Peter Hall, é mais conhecido como Peter Hall, que ele vai dizer, a cidade está morrendo porque ela não é construída geometricamente, ela precisa ser planejada por peritos que compreendem a ciência do urbanismo. Bom, aí tem uma questão importante, porque quando ele afirma a cidade está morrendo, só morre algo que está vivo. Então, portanto, ele já está herdando aí uma ideia de organicidade da cidade, que é a ideia de associação da cidade como sendo um organismo vivo, né? Então, se ela está morrendo, ele diz que ela morre porque falta planejador. Só que quando a gente vai para o diálogo com Henri Lefebvre, ele vai dizer, olha, o conceito de cidade ele não corresponde mais a um objeto social. Portanto, sociologicamente, ela trata-se aí de um pseudo-conceito. A cidade ela tem uma existência histórica que não pode ser desconsiderada. Então,
Mais do que um sujeito planejador, do que um sujeito urbanista, a cidade tem as pessoas dentro dela que deixam, por exemplo, suas marcas, né? Então, para as pessoas que estão online, por exemplo, deixa aí também um desafio, né? Professor, o senhor está sem áudio. Bom, tivemos um pequeno problema com o microfone do professor. Está sem áudio. Acho que ele também não está ouvindo a gente. Ele ainda não percebeu. Estou tentando contato com ele. Acho que ele também não está ouvindo a gente. Bom, pessoal, peço desculpas. Estamos com um pequeno probleminha técnico. Vou mandar no chat do YouTube para ver se ele consegue ver. Porque eu acho que ele também não está ouvindo a gente. Eu mandei no. Eu acho que ele não consegue ver a gente, William.
Pessoal, mais uma vez eu peço desculpa, a gente está tentando contato com o professor, mas não estamos conseguindo. Eu acho que ele também não está ouvindo a gente. O professor está sem áudio. Bom, é uma pena, estamos perdendo uma ótima explicação, creio eu. Eu acredito que foi no momento que ele esbarrou no microfone, aí deve ter desativado a função. Ainda está sem áudio, professor. Não. Dá para ouvir, não? Estão me ouvindo agora? Agora sim, professor. Faz muito Agora tempo. sim, professor. Faz muito tempo. Professor, faz uns 10 minutos, viu? Nossa. É porque como eu estou com o slide aberto aqui, eu não vi. Ó, Eu o Celso liguei. está dizendo sem som desde 9h58. O microfone está mudo, 9h55. Está sem áudio, 9h50. Gente, eu não estava olhando aqui, desculpa. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma síntese do que eu falei até agora, tá? Não teve muito prejuízo, eu acho que foi a partir da imagem que estava do Lago da Carioca, no Rio de Janeiro, uma imagem que estava na sequência do Lago da Carioca. Em linhas gerais, o que eu estou querendo dizer? Bom,
Quando eu estava falando dos autores, estava ouvindo? Estava tranquilo? Quando eu falei dos 3 Sim, autores? parou no momento dos autores, quando o senhor foi. Pronto, no momento dos autores. Isso. Bom, eu vou fazer uma síntese, tá? Para a gente ganhar o tempo aqui. Veja bem, e aí eu vou ficar agora na tela mesmo, pequenininha aqui, para poder não ter problema. Veja bem, 3 autores, eles vão sustentar a ideia de que os problemas urbanos, eles partem do princípio de que a população, ela não se envolve com a dinâmica da cidade, tá? Então, problemas como violência urbana, por exemplo, ela decorre justamente de fatores como a ausência da ambiência dentro dos espaços. Eu cito o exemplo da questão da violência, porque se fala muito, as pessoas, a violência na cidade está muito grande, as pessoas não usam mais as praças. Mas será que as pessoas não usam as praças porque a violência está grande, ou será que a violência está grande porque as pessoas não usam as praças? Então, o Sennett, ele vai falar que os problemas urbanos, eles se tem uma maior propagação, uma maior difusão a partir do momento em que nós implementamos a política da implementação do capital sobre a produção do espaço. Eu mencionei ali dois líderes, né, políticos na década de 80, que foi Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que eles implementaram a ideia da participação mínima do Estado, da necessidade de você ter o mercado livre, temas que vocês estão acompanhando na atualidade, inclusive. Continua sem som, tá falando aqui o Celso Chagas, gente. Pelo menos eu consigo lhe ouvir normalmente. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Acho que deve estar meio com atraso aqui. Olha, Celso Chagas falou mais ou menos uns 6 minutos. Bom, então, mas eu estou fazendo uma síntese, tá, Celso? Não vai ter prejuízo, não, na ideia principal. Quando a gente mencionou, né, que os problemas urbanos surgem no período pós-revolução industrial, você tem uma espontaneidade do crescimento dos espaços, os teóricos, eles começaram a tentar entender, então você teve 3 grandes linhas teóricas, aquelas dos urbanistas, como Le Corbusier, como a dos pensadores como Peter Hall, que vai trabalhar a ideia de que há necessidade de um planejamento, mas você teve também a do Henri Lefebvre, que vai dizer, olha, é preciso ter festa na cidade, ter vida na cidade, e você tem a do Sennett, né? E essa vida na cidade são as expressões que as pessoas deixam na cidade. Então, eu acho que quando eu coloquei o desafio aqui, estava sem o som, por exemplo, mas você que está acompanhando online, você sabe o que significa um par de tênis jogado num fio, em uma esquina, né, no alto, no fio, no alto, na esquina? O que é que significa? Isso é um símbolo que tem dentro do urbano, né? Se você disser, se tentarem aqui no chat, eu digo a resposta. O Sennett, ele vai dizer, olha, mas isso, Lefebvre, que você está dizendo, que você está acusando os nossos colegas lá do positivismo, ele está relacionado ao fato de que não há movimento organizado na cidade. Então, a cidade precisa ter um movimento organizado. Campina Grande, por exemplo, é uma cidade que tem problemas urbanos e boa parte dos problemas decorrem da ausência de pessoas que estão geograficamente organizadas, lutando pelos direitos desse espaço. Então, quando criou, por exemplo, o Portal Sudoeste, não houve uma ampla audiência pública para dizer para as pessoas que moravam ali na Brasília se elas tinham interesse de ir para um período tão afastado da região do centro. Né? Pessoas que iam caminhando até o centro, agora elas moram bem distante do centro, né? Bem na periferia. O Aloysio Campos, por exemplo, quando surgiu o Aloysio Campos, não houve um debate das pessoas dizendo, olha, você tem... E aí eu estou falando dessas pessoas, gente, são pessoas que trabalham no centro da cidade, trabalham no comércio informal, em shoppings alternativos, né? Lucas, é delimitação territorial, mas de que, Lucas? Vamos lá. Um tênis jogado, né, rodando em um fio, né, em uma esquina. É uma delimitação territorial, mas de quê? Essas pessoas do Aloysio Campos, por exemplo, elas são do Pedregal, elas são do Bodocongó, sabe? Elas são da antiga ocupação do Papelão, né? Essas pessoas, será que elas foram convidadas de fato a estar ali ou elas foram obrigadas a estarem ali?
né? Então, o problema urbano, ele decorre disso. Aí eu estou com esse slide aí, sim, aí eu mencionei aquela foto do Lago da Carioca, aquelas imagens que vocês viram anteriormente, elas, que são essas imagens aqui, ó, eu estava mostrando uma das consequências, né? Na metade do século XX, quando você teve uma tendência do Rio de Janeiro se tornar uma cidade turística, então começaram a ocorrer vários aterros, né? Aterro do Flamengo, aterro do Botafogo, para uma classe média emergente, uma classe rica. E aí as áreas de morro elas foram aplanadas, foram retirado o material dali. Então a ausência, gangues, isso aí, Lucas, quadrilhas, gangues, delimitação territorial para o tráfico de drogas, tá? É um dos símbolos urbanos, tá? E nós temos vários símbolos urbanos. E aí é importante também a gente distinguir os símbolos urbanos, tem aqueles que já são socialmente reconhecidos e tem aqueles que ainda não são socialmente reconhecidos. Bom, vamos avançando aqui. Então, eu estava dando o exemplo aqui, nesse slide, quando eu percebi, né, que através acho que o Lucas eu fui ligando para cá, dentro estava. Foi eu que liguei para o senhor. Porque eu ia terminar e não ia falar. Vocês já acompanharam, aí eu estava mencionando, gente, que eu não viajei no futuro, tá? Não é 2103, não, é 2013, que é o slide aí. Vocês acompanharam os eventos que ocorreram em 2013, que trouxe todo um desdobramento em vários setores da nossa sociedade, né? Que resultou aí num golpe da retirada por impeachment da presidente Dilma, etc. Mas esse movimento de 2013, segundo a Folha de São Paulo, né, que foi aquela manifestação que houve, que alguns disseram que era espontânea, e falava-se que eram movimentos partidários, foi feita uma pesquisa, 84% não tinha preferência partidária, 71% participavam pela primeira vez, portanto eram jovens, e 53%, 53, 52%, eram menores de 25 anos e 77% tinham ensino superior. Então, a politização dentro do espaço urbano, ela existe. No caso que eu estou me referindo a esse movimento, foi um movimento que era politicamente organizado. Então, mostra que nas sociedades que você tem movimentos politicamente organizados, a luta pelo direito, né, pelo direito social, pelo direito à cidade, ela ganha maturidade, ela ganha consistência. Tá? E aí eu vou passar um pouquinho mais adiante, né? Eu acho que para a gente poder adiantar um pouco mais, com relação à questão dos responsáveis, para finalizarmos, tá? Finalizar os slides, eu acho que só tem mais uns 5 slides para finalizarmos. Quem são os atores responsáveis, né, pela questão dos problemas urbanos? Então, a gente tem aí uma associação entre empresas privadas, poder público e sociedade civil. Então, algumas leituras teóricas do urbano, né, vocês devem estar acompanhando isso nas disciplinas de urbano de vocês, alguns teóricos de urbano eles vão pontuar que o problema é formal, outros teóricos vão afirmar que o problema é dialético, né, o problema é da própria sociedade. Mas existe também um outro núcleo que fala da questão da organização das sociedades. Tá? Então, nesse sentido, o que é que nós temos, tá? Nós temos a ação do Estado, dos ativismos e das corporações. Então, o Estado, ele planeja as ações, né, de ordenamento do urbano. Então, a gente, entre 2003 e 2019, por exemplo, através do Ministério das Cidades, o planejamento era fundamentado, né, num mapa do desenvolvimento urbano a partir da identificação das estratégias para resolução dos problemas urbanos. Nós temos aí a emergência dos ativismos, que são organizações oficiais espontâneas que foram responsáveis aí pela apropriação, né, do espaço e formação da identidade urbana, né, compõe aí tanto a superestrutura, igrejas, pastorais, etc., como os movimentos, né, locais de bairro, como os movimentos sociais, os ativismos pontuais, e as corporações, que são as empresas responsáveis justamente por este cenário. Né? E na geografia, eu não poderia deixar de mencionar, eu já pontuei logo no começo, né? Um dos teóricos que vai nos dar
fundamento para entender isso é justamente Milton Santos. Milton Santos ele vai contextualizar a ideia da produção social do espaço urbano justamente pela relação de jogo dialético. Nós vamos ter, nos próximos anos, eu espero que assim ocorra, nós vamos ter uma série de ações por parte do governo federal. Nós estamos com um governo mais progressista, né? Então, a gente espera que exista aí uma série de ações por parte do governo em que vocês vão estar vivenciando algo que eu vivenciei alguns anos atrás, relacionado à questão do orçamento participativo, na participação das pessoas a partir da sugestão que as pessoas podem ter do que é que elas querem para as cidades em que elas vivem. O Ministério das Cidades, possivelmente, ele vai criar esses eventos, né, que são as conferências. Então, existe um trâmite, existe uma lógica, né? Você tem uma instância oficial, que ela é responsável pelas políticas, ela está espelhada em 3 esferas, né? Do poder, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, as corporações, que são aquelas que vão fomentar, e os ativismos urbanos, que são justamente os que estavam direcionando tudo. Na história recente, nós tivemos o fim, por exemplo, dos Ministérios das Cidades, e nós vimos como os problemas urbanos se agravaram, como a sensação de medo aumentou, né? O Ministério das Cidades ele foi extinto em 2019, foi unido, né, ao Ministério da Integração, mas perdeu a sua função social. Tá? Então, em que aspecto, né, o fim do Ministério da Cidade pode ter ou contribuiu, né, para o agravamento dos problemas urbanos? Então, aí, já para encerrar, eu diria, a sociedade civil ela deixou de participar das definições e estratégias do desenvolvimento urbano, dos seus espaços, e aí, gente, nós da geografia fazemos parte da sociedade civil. Se o estudante de geografia ele deixa de debater a cidade, se ele deixa de participar de grupos que debatem a cidade, outros profissionais vão ocupar esse espaço. Não existe espaço ocioso, vago. Todo espaço ele é ocupado, porque até mesmo quando você um aparente nada dentro da ocupação do espaço está sendo ocupado pelo ar, por exemplo. Então, se a geografia não ficar atenta para o seu envolvimento, e aí eu estou falando para os jovens profissionais de geografia, de se envolverem no debate urbano, o professor pode debater o urbano. Ou será que o professor também não vive consequências do problema urbano? Né? Então, você que está se formando, né, na licenciatura, é um caminho para você estar se capacitando, inclusive um caminho que tende a crescer agora. Vocês estão pegando aí uma nova crista da onda em crescimento, tá? Mas a consequência foi essa, né? A redução da participação popular, né, do desenvolvimento urbano, a impossibilidade de se definir um foco. O Estado brasileiro estava tirando para todos os lados, não sabia o que era trabalhar com saúde, trabalhar com moradia, com saneamento. Os principais catástrofes, desastres, né, que nós tivemos foi nesse período. A inibição dos ativismos, ou a cooptação dos ativismos. A cidade ela deixa de se configurar como um produto, né? Ela passa a se configurar como um produto mercadológico, ela deixa de ser algo que cresce espontaneamente, enfim, né? Então, para encerrar, eu vou passar os slides com o desafio, né? Qual seria o papel da geografia nesse contexto, né? Então, autoridades teórica e prática. Então, o geógrafo ele faz atividade de campo. O geógrafo, até um tempo atrás, ele era uma das principais áreas, né, do saber do profissional que era convidado, por exemplo, a participar do debate sobre o urbano. E, portanto, ele deixa de ter as suas identidades, ele deixa de realizar, de manter aí as suas marcas, né, sobre o espaço urbano. Bom, gente, eu peço desculpa a quem estava online, realmente eu abri aqui o PowerPoint, como hoje eu não abri o outro computador, então para mim estava saindo tudo bem aqui, mas até o problema de incorporar aqui o slide deu problema, mas que foi esse aqui, está todo desconfigurado. Deixa eu só retirar aqui. E é isso. Fico à disposição para aqueles que estão online e para vocês, para qualquer dúvida do que foi falado.
Alguém online tem alguma pergunta que queira direcionar ao professor? Se tiver, é só mandar no chat que ele está aqui para responder as perguntas. Bom, professor, enquanto não aparece, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. De que forma a violência urbana pode dificultar o crescimento econômico de uma cidade, na sua opinião? Perfeito. Veja bem, eu trabalho com a questão do tema da violência urbana desde 2011. Inclusive, nós da geografia, de modo geral, devemos ter aí, eu vou mencionar um orgulho, ela esteve, inclusive, em uma das lives, que foi a Sâmara. Ela foi a primeira estudante de geografia no Brasil, e ainda é a única estudante de geografia no Brasil, a ser contemplada com o prêmio Jovem Cientista, que é um prêmio que é, fornecido pelo CNPq, é uma concorrência a nível nacional, então não existe aí na história geógrafos contemplados com essa premiação, e saiu aí da UFCG. Sabe qual foi o tema que ela trabalhou? Violência urbana, mapeamento da violência urbana em Campina Grande. Veja bem, a violência urbana, ela é uma marca cancerígena, entre aspas, dentro do espaço urbano, porque ela faz com que as pessoas deixem de viver a cidade. As pessoas, elas têm medo de andar na cidade, elas têm medo de circular na cidade. Então, as consequências disso é justamente a universalização, por exemplo, do processo de segregação. Segregação é um tipo de organização espacial dentro de uma cidade que ela pode ser dada de forma espontânea, que é a forma voluntária ou involuntária. A gente vê, por exemplo, o crescimento dos condomínios fechados nas proximidades. Isso é uma segregação voluntária. Eu tenho grana, eu não quero que meu filho, por exemplo, tenha algum problema, então eu vou lá e ocupo um local que vai me fornecer isso. E existe a involuntária, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês, de pessoas que elas participam de um sorteio e elas vão morar num local. Então, só para responder a pergunta, quando a cidade ela passa a difundir, ela passa a expressar uma imagem de espaço violento, as pessoas elas tendem a ficar estranhas dentro da cidade. Só para finalizar essa resposta, é um exemplo que eu falo sempre, né, na sala de aula. Quando eu cheguei para residir em Campina Grande, a minha primeira turma, foi inclusive a turma da Sâmara, eu perguntei, gente, eu preciso ter uma residência aqui em Campina Grande, qual o bairro que vocês sugerem? Aí um dizia, professor, você pode morar ali no Cruzeiro. Aí, não, professor, no Cruzeiro tem guerra, tem gangues, a avenida é dividida, tem dois, olha, é muito violento aquele espaço. Aí eu dizia, no Catolé, professor, olha, professor, no Catolé você não vai viajar tranquilo, porque são muitos casos de arrombamento. E aí, cada bairro que eles diziam, o outro dizia que era violento. Aí eu disse, nossa, quem está aí online já percebeu que eu sou recifense, né? Eu disse, não, é pior do que Recife. Porque Recife ainda tem espaços, né, de folga e tal. E essa angústia me levou ao primeiro projeto de iniciação científica, para saber, se essa cidade é assim mesmo. E o resultado foi surpreendente, gente. Por quê? Quem é vítima de violência urbana dentro da cidade, que é um problema sério do urbano, essa pessoa ela tem medo de denunciar, ela não faz boletim de ocorrência. Então, os dados, se você for olhar os dados da segurança pública, você vai dizer, olha, Campina Grande é uma tranquilidade de residência. Mas quando você vai trabalhar o discurso, e aí eu deixo a pergunta para vocês ficam tranquilos em sair da universidade para pegar o ônibus de vocês, ou circular para aqueles pontos de circulação ao redor da universidade, tem algum medo? Esconde o celular? Não esconde? Né? Como é? Isso é o imaginário que ele se torna uma representação social. Tá? Então, o que é uma representação social? É algo que vai estar expresso justamente por conta de um fato. Tá? Então, eu diria para vocês isso, tá? Que o problema urbano ele traz consequências sérias e ele só pode ser resolvido se a sociedade se envolver de forma organizada para tentar solucioná-lo. Eu vou dar um exemplo a respeito do que o senhor introduziu, se a gente tem coragem de pegar, ficar com o celular exposto, esperando o ônibus, tudo. Eu não resido em Campina Grande, eu sou de uma cidade vizinha, eu sou da cidade de Mogeiro, que é daqui do estado da Paraíba mesmo. E minha primeira semana de aula em Campina Grande,
foi muito engraçado, porque quem conhece sabe, tem outras universidades não tão distantes assim da nossa. E aí eu falei, ó, se eu queria ir na universidade vizinha ali, que uma amiga minha tem aula lá. Aí o pessoal já falou, ah, você quiser ir, você vai voltar sem celular, porque aí é muito perigoso esse caminho. Você é muita gente roubada, cuidado com o celular, aqui passa alguém correndo e leva, tudo isso, leva a mochila, leva seu material, você tem que ter cuidado com tudo. Aquele medo, né, que fizeram, amedrontaram logo na primeira semana, assim. E Então, isso influencia na questão da produção do seu imaginário sobre a cidade. Porque na medida que você começa a andar com medo, gente, eu quando cheguei aqui para morar aqui em Campina Grande, as pessoas, as mulheres, por exemplo, elas iam com a bolsa assim numa loja, deixavam a bolsa lá e estava tranquilo, né? Você não tinha como era a imagem em Recife que as mulheres colocam as bolsas abaixo né, e vão andando assim segurando. Então existe a reprodução do imaginário urbano, isso é um problema sério. Que outros problemas urbanos nós teríamos aqui em Campina, por exemplo? Transporte público é um problema urbano aqui em Campina Grande, entendeu? E por que é um problema urbano? Porque não tem pessoas reivindicando melhorias no serviço. Porque nós tínhamos um colega do grupo de pesquisa, ele morava nas Malvinas, ele vinha de bicicleta para a universidade e gastava 20 minutos. Quando ele vinha de ônibus, era 1h10, entendeu? Porque o ônibus faz todo um tour pela cidade. Então, observe, é um problema urbano a questão do transporte. Né? A questão do lixo é um problema urbano. Depois que Campina Grande foi inclusa aí na política da metrópole, passou a ser um problema urbano para Puxinanã. O lixão era em Campina Grande se torna metrópole, metrópole não pode ter lixão, o lixão foi para Puxinanã, que tinha apoiado Campina Grande. Então, quem mora em Puxinanã sabe que é um problema urbano. Quem mora em cidades que são tidas como pequenas sabem dos respectivos problemas urbanos relacionados à questão, por exemplo, serviços de saúde. Né? É comum, por exemplo, as pessoas... Você mora em qual cidade, Zé Carlos? Mogeiro. Mogeiro. É comum, por exemplo, as pessoas irem de cidades que têm porte menor, né, em termos, inclusive, demográfico, para cidades que são intermediárias para consultas. Né? Quem mora em Campina Grande, por exemplo, vai se consultar em João Pessoa, né? Quem é a classe média, vamos falar de Campina Grande, se consulta em João Pessoa, mas todo esse bairro, inclusive, que eu moro aqui, que é o bairro faz a divisa Prata com Bela Vista, todo esse bairro aqui tem várias clínicas nele. Então mostra uma centralidade, né? Enfim, portanto, é um tema que é importante para debater, e a geografia ela tem um caminho aí a ser traçado, a ser utilizado. É um tema bem importante, porque se olharmos no nosso dia a dia, podemos observar muitas coisas que foi conversado aqui hoje, problemas urbanos, a questão, quando o senhor relatou o trânsito, quem não passa o trânsito no dia a dia quando vai para o trabalho, tem a questão do trânsito. Muitas vezes a gente também podemos observar em cidades pequenas a falta de rede de esgoto, saneamento básico, que é muito comum em cidades que não têm grande porte. São vários fatores de problemas urbanos encontrados nas cidades. Cidades de porte menor, em termos demográfico e econômico, com relação ao PIB, tem um problema muito sério, que é a questão da dependência do poder local. Todo mundo sabe quem é todo mundo, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas se conhecem. E por elas serem conhecidas, se tem uma pessoa, uma personagem, que ela tem uma importância maior politicamente falando dentro dessa cidade, ela passa a condicionar a própria vida das pessoas, né? É isso, gente. Eu acho que não teve mais. Não teve questionamento, fica à vontade Perguntas? aí. Quer fazer alguma pergunta, William? Direcionar alguma pergunta ao professor? Bom, eu gostaria de fazer uma última pergunta, só para, já que não teve mais nenhuma pergunta no chat, qual seria o papel do planejamento urbano na resolução desses problemas que foram citados? Veja bem, quando nós acordamos de manhã cedo, todos os dias, a gente olha assim e diz, vocês estudam à noite, não é isso? É de noturno. Vocês devem dizer assim, olha, hoje eu vou tomar café agora,
depois eu vou para o meu trabalho, depois eu vou fazer tal coisa, até terminar o dia. Nós somos, o ser humano é um sujeito que ele precisa do planejamento para sobreviver. Ele precisa ter parâmetros para sobreviver, ele não vive do improviso. O improviso leva ao caos, né? Então, no caso do planejamento urbano, é uma ferramenta essencial, porque ela traz o mundo das ideias, confronta esse mundo das ideias com o mundo da realidade, e ao confrontar o mundo desse mundo da realidade, ela vai dar resposta para solucionar e antecipar possíveis problemas urbanos. Então, a importância do planejamento urbano, ela está relacionada ao fato de uma decisão de que a sociedade ela se une para identificar as situações que vão melhorar suas condições de vida ou não. Sem planejamento, o ordenamento, não existe ordenamento, na verdade, o crescimento ele se dá de forma desorganizada. E agora, quem faz o planejamento? Não é? Então, não é o planejamento pelo planejador apenas, ou seja, pelo urbanista, pelo arquiteto, pelo urbanista, etc. Nem apenas pelo geógrafo. Né? As cidades o prefeito que queira uma cidade se desenvolvendo, vai a dica aí, o prefeito basta convidar um geógrafo para pertencer ao seu quadro consultivo, de consultor, de consultoria. Porque o geógrafo, ele é o profissional que ele tem a habilidade de se relacionar com outros profissionais, com economistas, com sociólogos, com outros profissionais. Então, quando a gente traz essa questão para o planejamento urbano, a fundamentação de um plano diretor, por exemplo, da cidade, sem a figura de um geógrafo, ela tende a não ter grandes êxitos. Né? Agora, sem a participação social, o planejamento urbano ele também não se consolida. Então, uma cidade que ela não tem movimento social, o movimento é aquela organização que dá curso à cidade. Eu considero, por exemplo, Campina Grande, de certa forma, entre aspas, vamos assim dizer, uma cidade politicamente morta em termos de participação popular. As coisas, tipo assim, a gestão quer mudar a direção de uma via para outra, muda e você não vê um levante. Você não vê ninguém indo para as ruas. Quando você vê os eventos que ocorrem na Praça da Bandeira, pode observar que são de partidos políticos, são de sindicatos. Você não tem movimento, e é importante separar, tá? Movimento social e movimento espontâneo, de organização da população. Não é um sindicato, não é um movimento político. Eu estou agora, por exemplo, finalizando, junto com o pessoal do grupo, um projeto que se chama Identificação de AVE. O que é AVE? AVE é um estudo de impacto de vizinhança. O que é o estudo de impacto de vizinhança? É uma análise feita de uma ação do governo, ou de uma ação de uma empresa, que modifica o cotidiano das pessoas, que provoca um impacto no cotidiano das pessoas. Vou citar um exemplo. Quem vai daqui para o Catolé, por exemplo, e não gosta do São João, ou seja, que não vive a festa, e vai de carro, sabe que foi toda interditada aquela avenida. Aquela avenida está interditada. Né? Então, aquilo é um impacto que provoca para a vizinhança. Congestionamento, pessoas que ficam estressadas, que não podem chegar com os carros. Né? Então, como se resolve isso? Participando de todo o processo de planejamento. Então, por que aquelas vias estão sendo fechadas? Porque nós não temos organizações sociais que participem do processo de planejamento para dizer, olha, há necessidade de deixar uma margem de recuo para que não interfira no cotidiano das pessoas. Então, resumidamente falando, William, seria isso, sabe? O planejamento, ele é a essência de toda intervenção sustentável dentro do espaço urbano. Certo, professor. Bom, eu acho que não teremos mais perguntas no chat. Então, acho que podemos encerrar, né? Isso. Só vou convidar as pessoas. Daqui a pouco, gente, a gente vai estar aí com a outra live sobre a questão da tectônica lá no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Vocês conhecem? O arquipélago de São Pedro e São Paulo fica ali, olha, numa assoalho oceânica, a ilhota, né?
A gente pode chamar de ilhota, porque não é uma ilha, exatamente. É a mais próxima da África que nós temos aqui no Brasil. Né? Então, está lá com riscos de tremores de terra. Então, a gente vai estar debatendo sobre isso. Gente, é isso, tá? Agradecer, portanto, aos que participaram online, né, que acompanharam, e ficamos sempre à disposição. Lembrar, né, que se trata de uma atividade do projeto pedagógico, vocês têm aí num playlist específico das palestras sobre rural e urbano. Convido a você que for assistir offline que acompanhe, tá certo? Deixe seus comentários. E que nós vamos ter no dia 7 a mostra pedagógica também referente ao projeto do Integrador 2, tá certo? Meninos, no mais é isso. Então vamos dar um tchau aqui e até a próxima, tá? Gostaram? E aí depois a gente conversa, tá bom? Eu queria agradecer primeiramente ao senhor, professor, pela live, pelo conhecimento passado, por ter abraçado a nossa ideia, mesmo depois de tantos contratempos. Mesmo depois de contratempo, o senhor se fez à disposição e fez acontecer nossa live. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a presença de todos que acompanharam online e também aos que vão acompanhar offline, que façam anotações, que é um conteúdo muito importante, assim. Todas as lives que passaram por aqui são coisas que, se você for observando, uma hora ou outra você vai precisar, você vai viver aquilo ali. Porque é a questão de urbanismo, a gente vive num contexto urbano. E também tem o contexto rural, e muitas pessoas ainda vivem em zonas rurais. Mais uma vez agradecer meu parceiro William por toda a criação do projeto. E mais é isso. Boa noite, pessoal. Mais uma vez sem o áudio. Boa noite, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Boa noite.